Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no nosso quarto vídeo, na qual eu vou falar um pouco da descatastrofização, né, em terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma técnica cognitiva na qual a gente pode fazer depois o pareamento com algumas técnicas comportamentais que eu vou estar comentando com vocês, né. Peço desculpas quanto à minha ausência, aí no YouTube, né, eu tive problemas aí referentes à saúde nesse tempo, então eu estou aos poucos me recuperando e voltando, né, trazendo bastante conteúdos para vocês que estão aqui acompanhando o meu canal. Mas bom, vamos ao assunto de hoje, na qual eu gostaria de estar conversando com vocês, então, sobre a técnica da descatastrofização. Mas vamos começar, né, entendendo o que é essa descatastrofização, né? Bom, a técnica da descatastrofização, pessoal, consiste em levar os medos e preocupações do paciente até o mais alto grau de ansiedade e fazer o paciente imaginar quais as possíveis consequências futuras. Eu acrescentaria um pouco mais de elementos nessa definição, né, pessoal? Que o Oliveira e o Andretta colocaram em 2011, e eu acrescentaria que a descatastrofização envolve muitas das vezes a gente criar estratégias de enfrentamento para que o paciente imagina ser o pior das situações, né. Se a gente tira o sufixo "des", né, o prefixo "des", a gente fica com a parte da catastrofização, né. E a catastrofização, se a gente fosse, né, lembrar, a gente vai ver que ela é uma distorção, né. É uma distorção na qual o indivíduo faz previsões catastróficas referentes ao futuro, então nada vai dar certo, eu vou estar morando debaixo da ponte, eh, eu não vou ser alguém amado nunca mais na vida, não vou encontrar alguém. Então é algo que muitas das vezes a pessoa pega uma situação em específico que aconteceu, um evento específico, e ocorre o que a gente chama de uma hipergeneralização, né, uma supergeneralização que também aí se enquadra como uma distorção cognitiva, né. Então, muitas das vezes a catastrofização envolve, né, a pessoa se basear em algo que não tem uma evidência ali, né. Quais as evidências que ela tem, que ele não vai encontrar uma outra pessoa, de que ele vai morar debaixo da ponte, de que ele é uma pessoa burra, né, enfim. Então, a catastrofização seria isso. A descatastrofização, a gente vai fazer um procedimento com o nosso paciente de forma a estar revertendo, né, isso. De forma a estar levando um pensamento mais adaptado à realidade, né. Então, é isso basicamente que consiste a descatastrofização. Então, para além, pessoal, disso, né, que a gente falou aqui de levar os medos e preocupações até o mais alto grau de ansiedade, fazer o paciente imaginar as consequências futuras, acrescentem aí na definição, né, que a gente vai estar ensinando o paciente estratégias de enfrentamento também, caso o pior aconteça, né, para ele estar também ali sabendo lidar com aquilo, né, mesmo que as probabilidades sejam bem poucas disso estar ocorrendo. Bom, então essa é a descatastrofização. Agora vamos para um exemplo, então. O exemplo, então, pessoal, eu peguei do livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, um guia ilustrado, né, do Wright Basco e Taze, de 2008, e aqui eu selecionei um exemplo para vocês estarem entendendo, né, um pouco de como é que funciona isso aplicado na terapia cognitivo-comportamental, a técnica da descatastrofização. Então vamos lá, né. Aqui eu peguei o diálogo entre o paciente e o terapeuta para vocês estarem entendendo. Então o paciente começa: "Bom, acho que ela está por um fio comigo, né. Eu não conseguiria sobreviver a uma outra rejeição". O terapeuta: "Dá para ver que você está muito preocupado e aborrecido. Na sua opinião, quais as probabilidades de vocês continuarem juntos em um relacionamento?". Bom, meio a meio, 50 a 50.
Certo. Como você está prevendo uma outra probabilidade de um rompimento, poderia ser útil pensar à frente sobre o que aconteceria se ela pedisse um divórcio, né? Qual é o pior resultado que você poderia imaginar? Eu ficaria destruído, fracassar 2 vezes, né, sem nenhum futuro. Ela é tudo para mim, né? Aqui a gente já começa a ver o princípio ali, né, como o paciente traz um pouco da catastrofização. Então, sem nenhum futuro, ela é tudo para mim. Bom, terapeuta, sei que seria muito difícil se seu casamento acabasse em um divórcio, mas vamos pensar em como você poderia lidar com isso. Podemos começar verificando suas previsões. Você disse que ficaria destruído. Vamos dar uma olhada nas evidências para ver se isso seria uma verdade? Então aqui o terapeuta ele começa a fazer, pessoal, o exame de evidências, né, ele tá combinando a descatastrofização com o exame de evidências, né, então, pra de certa forma encontrar um pensamento mais adaptado à realidade, né, fazer a flexibilização desses pensamentos automáticos e disfuncionais do paciente. E aí ele responde: "Acho que não ficaria totalmente destruído, né". Aí o terapeuta começa a questionar. Também é que a gente vai vendo mais a descatastrofização. Quais aspectos de você ou de sua vida ficariam destruídos, né? Então, o paciente, pessoal, muitas das vezes ele atribui a totalidade, né? Eu ficaria destruído. O que que é, né? Quais aspectos da vida dele ficaria destruído? Será que é tudo, né? Porque muitas das vezes ocorre aquele pensamento do tipo tudo ou nada, dicotômico, né. Então aqui ele também, o paciente está fazendo justamente isso. "Bom, meus filhos ainda me amariam e meus irmãos não me abandonariam. Na verdade, alguns deles acham que eu ficaria melhor se meu casamento acabasse. Bom, algum outro aspecto da sua vida ficaria bem? Meu emprego, desde que eu não fique deprimido ao ponto de atrapalhar o trabalho. Posso continuar a jogar tênis com meus amigos, né, você sabe que o tênis é como uma grande terapia para mim". Aí o terapeuta, né, ele questiona: "Antes de continuarmos", aqui entraria muito, né, pessoal, do feedback, da gente entender o que que até agora o paciente entendeu do que foi conversado, da técnica que foi utilizada, o ponto que vocês chegaram, né. A gente solicita resumo. Então, antes de continuarmos, você pode resumir o que aprendemos sobre como você poderia reagir se tivesse que enfrentar um divórcio? O paciente responde: "Bom, seria um grande tormento, não quero que isso aconteça, mas eu tentaria me voltar para todas as coisas que eu tenho, em vez de pensar somente no que eu perdi. Ainda tenho a minha saúde e o resto da minha família. Tenho um bom emprego e alguns amigos próximos. Ela tem sido uma grande parte da minha vida, mas ela não é tudo. A vida continuaria. Talvez fosse melhor para mim a longo prazo, como diz meu irmão". Então, olha que interessante, pessoal, aqui o desfecho, né, que aconteceu. Antes, muitas das vezes, algo que o paciente ficava ali ruminando, né, eu ficaria destruído, não vai existir se terminar, né, um relacionamento seria um fracasso por 2 vezes seguida, né, não teria não, eu praticamente não viveria, para que o terapeuta, através do trabalho que foi feito, foram encontrados outros aspectos da vida ali, o emprego, os amigos próximos, né, tem outros ali recursos que o paciente pode estar recorrendo. Então, a descatastrofização é justamente isso, né, a gente vai estar trabalhando essas preocupações, essas previsões catastróficas quanto ao futuro, né, e muitas das vezes a gente vai estar reduzindo e vai estar desenvolvendo estratégias de coping ou estratégias de enfrentamento, né, que o paciente pode ter para estar lidando com o problema que ele pensa que não tem solução, né. Se a gente for ver ali no momento, parecia ali que quando o paciente começa lá no início, parece que é algo que não tem solução, né. Parece que é algo ali, um término seria o fim para ele, não existiria ali um outro ponto, né. Então, é justamente isso. E a catastrofização, pessoal, é uma distorção, né, que muitas das vezes acontece em quadros de ansiedade, em quadros de depressão, né.
eles são mais frequentes de acontecerem. Mas eu digo assim, independente disso, né, embora é mais frequente nesses quadros, não significa que, por exemplo, em outros pode ocorrer, casos de toque, casos de transtorno obsessivo compulsivo, casos de dependência química, enfim, pode ocorrer sim, né, mas não são tão frequentes quanto esses quadros assim. Isso não sou eu que estou dizendo, né, isso vocês vão encontrar nesse livro do Wright, Basco e Taze, e aí, entre outros, né, que falam que são mais frequentes. Para quem quiser indicação de artigos, eu posso estar também passando aí para vocês. Bom, e aí por último, pessoal, gostaria de estar ressaltando para vocês algumas dicas, né, para vocês estarem aplicando a descatastrofização no contexto clínico em terapia cognitivo-comportamental. Então vamos lá. A primeira dica, pessoal, quando vocês forem trabalhar a descatastrofização é: faça uma estimativa da probabilidade de ocorrer um resultado catastrófico, né? Pedindo ao paciente para classificar a sua crença em uma escala que vai de 0%, né, que é totalmente improvável, a 100%, né, uma certeza absoluta. Anote as respostas do paciente, né, para avaliações futuras do resultado. Esse é uma coisa muito interessante, pessoal. Então, por exemplo, o paciente descreve ali uma preocupação, ele fala: eu vou morar debaixo da ponte. O quanto você acredita, né, nisso? 100. E aí a gente vai trabalhando, vai fazendo experimentos comportamentais, flexibilizando esses pensamentos automáticos através do registro de pensamentos e outras técnicas. E aí, quando a gente anota isso, exatamente como o paciente colocou o pensamento, né, e vai flexibilizando, a gente pode ver se diminui, né, se aumenta. E é muito legal até fazer isso, né, pareado com a técnica, por exemplo, no experimento comportamental, né. Como que a gente pode colocar isso fazendo um exame da realidade? Como que a gente pode fazer um experimento, né, na sua vida, para ver se isso de fato vai ocorrer, né? Então a gente pode fazer isso, colocar um experimento ali para estar testando isso, né, se isso é uma verdade. Bom, segundo, avalie as evidências a favor e contra a probabilidade de acontecer um evento catastrófico. Monitore a ocorrência de erros cognitivos do paciente e utilize o questionamento socrático para ajudá-los a discriminarem, né, entre temores e fatos, ou entre pensamentos e fatos. Então, avalie, né, as evidências que o paciente tem, o que, que ele tem na realidade, né, a favor daquele pensamento, daquela preocupação e contra, né, aquele pensamento ali. Verifique se aquilo lá que o paciente coloca como aquele pensamento não é uma distorção, né. Ajude o paciente também, psicoeduque ele sobre o que que são fatos e o que que são pensamentos, né. Basicamente, essa segunda etapa consiste nisso. Revise a lista de evidências e peça aos pacientes para refazerem as estimativas da probabilidade de ocorrer uma catástrofe, né. Normalmente, aqui já deve haver uma queda do valor original do passo 1. Se a estimativa da probabilidade aumentar e a preocupação se tornar algo mais crível, né, indague sobre as evidências no passo 2 que fizeram com que o resultado temido parecesse mais provável, né. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer uma revisão da lista de evidências, né, que foi colocado. Será que de fato ali aquelas evidências são fatos ou são pensamentos que o paciente coloca? Se são pensamentos, olhando aquela lista que o paciente aprendeu, né, das distorções cognitivas, qual que parece ser a distorção que o paciente está cometendo, né? Então, é esse o passo da revisão da lista de evidências. É estar fazendo ali, verificando o que que é um pensamento ali, o que que é e o que que é um fato, né. Então, e aí a gente vai, a partir daí, estar revisando a lista, né. A gente vai estar revisando a probabilidade, então. Bom, olhando com base no que a gente descreveu aqui, parece que são mais pensamentos, né, do que fatos. E se pensamentos, né, muitas das vezes são interpretações que a gente faz da realidade. Se a gente fosse realizar novamente, né,
uma estimativa da probabilidade, de 0 a 100, de que esse resultado aí que você prevê, né, que é catastrófico, que você vai acabar morando debaixo da ponte, que você não vai ter ninguém na vida, né, que você vai ficar para tio, enfim. E aí a gente começa a notar aí que o paciente fala: "Bom, né, se é um pensamento, é uma interpretação da realidade, muitas das vezes isso é algo passível de mudança, né, a gente pode estar flexibilizando nossos pensamentos. Bom, então espera aí, então não é bem assim". E aí a gente começa a ver uma redução nisso, né. Avalie a percepção do controle. Passo 4. Pedindo aos pacientes para classificarem até que ponto acreditam ter controle sobre a ocorrência ou resultado do evento, né? Utilize uma escala de 0% sem controle e 100% controle total. Anote esse valor para revisão futura, né? Então, quando ele fala que ele vai morar debaixo da ponte, que ele vai ali ter que ele vai acabar ficando sozinho. Quanto isso ele percebe que ele tem um controle dessa situação, né, do referente ao futuro dele. Então, a gente pode estar questionando. Geralmente, em previsões catastróficas, pessoal, o que que eu percebo atendendo, né, é que muitas das vezes essas previsões que são feitas assim, são aquelas preocupações improdutivas, né, colocam ali, não tem um controle ali, não tem como, de certa forma, prever isso, né, se de fato algo vai acontecer. Então, a percepção de controle que geralmente pacientes eles colocam, né, é geralmente em torno de 0 a 10%, é algo sem controle, né, da maneira como é colocada. Como você vai controlar, né, o fato de você morar ou não debaixo de uma ponte? Então isso é algo que praticamente ali não tem como, né. E aí a gente vai justamente também, pessoal, modificando e tá verificando como que a gente pode criar uma situação da qual o paciente passe a ter o controle, né. E aí entraria o procedimento também da descatastrofização. Crie um plano de ação, fazendo brainstorming das estratégias para a redução da probabilidade de que a catástrofe ocorra. Peça ao paciente para colocar no papel as ações que poderia realizar para melhorar ou evitar o resultado temido. Então, ao invés de a gente colocar, né, vou morar embaixo da ponte, o que que eu posso estar fazendo para, quais são as soluções que eu posso estar elencando, né, para melhorar ou evitar isso que é tanto temido? Bom, poderia estar criando uma poupança, poderia estar fazendo um investimento de baixo risco, poderia estar iniciando, né, uma carreira de empreendedorismo, enfim, cada paciente vai ter uma estratégia ali. E esse brainstorming, a gente também pode estar ajudando o paciente, né? Tá ali dando algumas dicas e depois a gente está vendo estratégias que para o paciente, no repertório dele, né, sejam eficazes e que pode diminuir a probabilidade de que isso ocorra, né? E aqui nesse passo, pessoal, a gente já começa a colocar ali, o que que o paciente pode fazer caso o pior ocorra, né. Porque geralmente ele pensa no pior, né, e bom, como eu vou lidar com isso? E ele não tem respostas para isso, que causa mais ansiedade. Então quando a gente cria um plano de ação, fazendo brainstorming, né, selecionando estratégias para estar lidando com o pior, transformando aquilo que muitas das vezes era um monstro ali para ele, né, algo que não tinha como solução. A gente vai colocando ali soluções, isso vai diminuindo, né. Ele começa a ter agora o controle da situação, né. Então esse é um passo importante. Desenvolva um plano para enfrentar a catástrofe, caso esta ocorra. Bom, então destaquei as soluções. Vou fazer uma poupança, vou fazer um investimento de baixo risco. Agora, como que a gente pode colocar, desenvolver um plano, né, para o paciente estar fazendo? Poupar tantos reais por mês, iniciar, ler sobre investimentos e fazer uma aplicação, né? Tudo isso a gente vai desenvolvendo ali um plano para o paciente estar utilizando, né, caso o pior aí ocorra. Reavalie a percepção da probabilidade do resultado catastrófico, bem como o grau de percepção do controle sobre o resultado final. Compare essa avaliação com as avaliações originais
e discuta quaisquer diferenças. Então aqui, pessoal, no passo 7, a gente vai reavaliar, né, a probabilidade ali de zero, né, se é algo totalmente improvável e sem uma certeza absoluta de que aquilo vai ocorrer, bem como, olha, o controle. Eu tenho 0% de controle nisso e 100% de controle total. Aqui a gente percebe, pessoal, que ocorre uma mudança, né. Então, por exemplo, algo que era de 100 ali no primeiro momento da estimativa da probabilidade, né, da ocorrência de algo catastrófico, começa ali a ficar 50% ou 0%, né, bem como o controle, que muitas das vezes era algo ali 0%, e o paciente agora ele tem controle. Ele sabe os passos que ele tem que estar fazendo, né, para estar evitando isso, que ele tanto teme ali. Bom, e aí o paciente assim ensinou, a gente ensinou para ele a descatastrofização. Então, pessoal, essa é a técnica da descatastrofização e aqui eu selecionei um passo a passo para vocês estarem fazendo com o paciente de vocês, né, para vocês estarem aplicando aí no contexto clínico em terapia cognitivo-comportamental, né? É muito frequente esse tipo de distorção, né, na prática clínica, e a descatastrofização é um padrão ouro aí para a gente estar trabalhando. Inclusive citando aí os casos de ansiedade, né, que tem uma maior quantidade. Bom, então seria isso, pessoal. Agradeço aí a todos, né? Os slides vão estar disponíveis aqui na descrição do canal e peço para vocês se inscreverem. Se vocês visualizaram o vídeo até aqui, dá um joinha aqui para mim, ok? Muito obrigado, pessoal. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana de trabalho.